Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 18. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quando Rowling desceu a rua naquela tarde em que Jasper ficara olhando da janela, não estava pensando em Rachel Winslow nem esperava encontrá-la. Ele a encontrara por acaso ao virar para entrar na avenida e seu coração disparou quando a viu. Agora estava andando ao lado dela, alegrando-se por um breve momento com esse amor que ele não conseguia esquecer. Acabei de falar com Virginia, disse Rachel. Ela me contou que está tudo quase certo para a compra do terreno no retângulo. Foi uma longa batalha na justiça. Ela lhe mostrou todos os planos e especificações para a construção? Olhamos muitos deles. É impressionante como ela fez para conseguir todas as suas ideias sobre o trabalho. Virginia conhece Arnold Toynbee, o East End de Londres, e o trabalho da igreja institucional nos Estados Unidos mais do que muitos profissionais que trabalham entre os pobres. Ela passou quase o verão todo colhendo informações. Rowling estava ficando mais à vontade à medida que conversavam sobre o trabalho filantrópico que estava para ser iniciado. Era um assunto comum aos dois. O que você andou fazendo durante todo o verão? Eu não o tenho visto muito. Perguntou Rachel de repente, ficando vermelha como se tivesse insinuado interesse demais por Rowling ou estivesse se lamentando por não tê-lo visto com mais frequência. Tenho andado muito ocupado, respondeu Rowling rapidamente. Fale-me um pouco sobre isso, insistiu Rachel. Você fala tão pouco. Você me dá liberdade para perguntar-lhe essas coisas? Indagou com toda franqueza, voltando-se para Rowling com sinceridade. Claro, com certeza, respondeu ele com um sorriso simpático. Acho que não tenho tanta coisa assim para contar. Estou tentando encontrar formas de conversar com os meus amigos para que possam levar uma vida mais útil para a sociedade. Então, parou como se temesse seguir adiante. Rachel não ousava perguntar-lhe mais nada. Faço parte do mesmo grupo a que pertencem você e Virginia, continuou Rowling. Assumi o compromisso de agir do modo como penso que Jesus agiria e tenho realizado o meu trabalho na tentativa de levar isso a efeito. Eu não sabia disso. Que coisa maravilhosa saber que você está tentando manter o mesmo compromisso que nós também assumimos. Mas o que você pode fazer pelos frequentadores dos clubes? Sua pergunta foi bem direta. Então vou ter de responder-lhe, disse ele sorrindo mais uma vez. Depois daquela noite na tenda, você se lembra, disse ele apressado e com a voz meio trêmula. Perguntei a mim mesmo que propósito eu poderia ter na vida para redimi-la, para satisfazer meu conceito de discipulado cristão. Quanto mais eu pensava nisso, mais me dava conta de que precisava tomar a minha cruz. Você já percebeu que as pessoas mais negligenciadas em nosso sistema social, as que mais são isoladas pelos outros, são os jovens que enchem os clubes e desperdiçam tempo e dinheiro como eu costumava fazer? As igrejas pensam nas criaturas miseráveis como as do retângulo. Esforçam-se por atingir a classe operária, os assalariados, enviam dinheiro e missionários para outros países, mas os jovens da alta sociedade, os de vida dissoluta, os frequentadores de clubes, ficam de fora de todos os planos evangelísticos. Mas não há outra classe de pessoas mais necessitada do Evangelho. Então disse a mim mesmo, conheço esses jovens, seus defeitos e qualidades. Já fui um deles. Não tenho jeito para trabalhar com o povo do retângulo. Não saberia como fazê-lo, mas acho que teria possibilidade de alcançar jovens, adultos e rapazes que têm dinheiro e tempo para gastar. E é isso que venho tentando fazer. Quando fiz a pergunta que você conhece, o que faria Jesus? Essa foi minha resposta. Também é minha cruz. O volume da voz de Rowling
estava tão baixo nas últimas palavras que Rachel teve dificuldade para ouvi-lo por causa do barulho à volta dos dois. Mas ela entendeu o que ele tinha falado e queria perguntar-lhe sobre os métodos que ele empregava para o trabalho. Mas não sabia como fazê-lo. Seu interesse pelos planos dele não era mera curiosidade. Rolling Page estava tão diferente daquele jovem de alta sociedade que a havia pedido em casamento que ela não podia deixar de pensar nele e enxergá-lo como um novo amigo. Os dois haviam deixado a avenida e entrado na rua que levava à casa de Rachel. Era a mesma rua em que Rolling lhe havia perguntado por que ela não o amava. Ambos estavam meio sem graça ao passar por ali. Rachel não havia esquecido daquele dia e Rolling também não. Finalmente, ela interrompeu um longo silêncio e perguntou-lhe algo que não soubera como perguntar antes. Em seu trabalho com os frequentadores de clubes, seus antigos conhecidos, que tipo de reação eles demonstram? Como você os aborda e o que eles dizem? Rolling sentiu-se aliviado porque ela havia falado e respondeu depressa. Isso depende de cada um. Boa parte deles acha que sou um tipo de fanático, mas continuo sócio dos clubes e isso me coloca numa situação favorável com eles. Procuro usar de sabedoria e não fico fazendo críticas desnecessárias. Mas você ficaria surpresa de saber quantos têm atendido ao meu apelo. É difícil fazê-la acreditar, mas apenas algumas noites atrás, mais de uma dezena deles aceitaram ter uma conversa honesta e séria sobre assuntos religiosos. Tenho experimentado a alegria de ver alguns largando maus hábitos e começando uma nova vida, disse. O que faria Jesus? É o que continua a perguntar. A resposta surge devagar, porque é devagar que estou caminhando. Mas descobri uma coisa. Eles não fogem de mim. Acho que isso é um bom sinal. Outra coisa. Alguns se interessam pelo trabalho do retângulo e, quando for implementado, contribuirão com alguma coisa para fortalecê-lo. Além disso, achei um jeito de salvar alguns do vício do jogo. Rolling falava com entusiasmo. Seu rosto estava transformado por seu interesse pela causa, que agora fazia parte de sua vida. De novo, Rachel observou seu jeito de falar, que era forte e viril. Além disso, ela sabia que em tudo aquilo havia uma profunda seriedade que o fazia sentir o peso da cruz, ao mesmo tempo em que se alegrava por carregá-la. Ao falar em seguida, ela o fez com um instantâneo senso de justiça por Rolling e por sua nova vida. Lembra-se de que eu o critiquei uma vez por não ter um propósito na vida? Perguntou ela, com seu belo rosto, que pareceu mais belo ainda quando Rolling teve autocontrole suficiente para olhá-la. Para ser justa, quero e preciso dizer que o admiro por sua coragem e obediência à promessa que fez. Agora você está levando uma vida digna. Rolling estremeceu. Sua agitação estava quase fora de controle. Rachel não podia deixar de perceber o que se passava. Os dois caminharam juntos em silêncio. Por fim, Rolling disse: Obrigado. Não tenho palavras para expressar quanto me vale ouvir você dizer essas coisas. E olhou para o rosto dela por um momento. Rachel detectou naquele olhar o amor que ele ainda sentia, apesar de não haver falado nada. Depois de se despedirem, Rachel entrou. Foi para seu quarto, sentou-se e com as mãos no rosto disse para si mesma: Estou começando a entender o que significa ser amada por um homem de bem. Eu ainda vou acabar me apaixonando por Rolling Page. O que estou dizendo? Rachel Winslow, você já se esqueceu? Então se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Estava profundamente tocada. Todavia, era óbvio para ela que sua emoção não era de lamento nem de tristeza. Ela estava sentindo uma nova alegria.
havia entrado em outra esfera de experiência e, naquele mesmo dia, alegrou-se por poder acrescentar esse sentimento à sua vida de discípula de Cristo. Na realidade, o que ela sentia até fazia parte disso, porque se estivesse começando a se apaixonar por Rolling Page, era pelo moço cristão que estava se apaixonando. O outro não lhe causaria essa mudança tão importante. Quanto a Rolling, enquanto voltava, pôde guardar no coração uma esperança que não lhe foi possível sentir quando Rachel dissera não naquela outra oportunidade. Era com essa esperança que ele continuou seu trabalho à medida que os dias passavam rapidamente. E nunca ele havia obtido tanto êxito no contato evangelístico com seus antigos conhecidos quanto agora, depois da conversa com Rachel Winslow. O verão havia chegado ao fim, e Raymond estava de novo enfrentando os rigores do inverno. Virginia havia conseguido concretizar uma parte do plano para conquistar o retângulo, expressão que ela costumava usar para se referir a ele. Mas a construção de casas no terreno, fazendo com que seu aspecto de terreno baldio se transformasse num parque atraente, ações que faziam parte de seu plano, representava muito trabalho e não seria possível terminar tudo até o fim do outono, agora que ela havia garantido a posse da área. Mas $1 milhão nas mãos de alguém disposto a fazer o que Jesus faria pode realizar maravilhas pelas pessoas num curto período de tempo. Henry Maxwell, certo dia, depois de estar com os ferroviários, foi até o local e ficou impressionado com tudo o que já havia sido feito externamente. Mas voltou caminhando e, pensativo, não podia deixar de olhar para o problema permanente que os bares representavam. Afinal de contas, quanto havia realmente sido feito em favor do retângulo? Mesmo levando em conta o trabalho de Virginia, de Rachel e do evangelista Gray, onde estavam os resultados visíveis? Será que eles existiam? É claro, dizia ele para si mesmo, a obra de redenção iniciada e desenvolvida pelo Espírito Santo em suas maravilhosas demonstrações de poder na primeira igreja e nas reuniões da tenda havia tido efeito sobre a vida da cidade de Raymond. Mas, ao passar por um bar após o outro, observando tanta gente entrando e saindo deles, vendo os antros de miséria humana em quantidade que não parecia diminuir, junto com a brutalidade, a pobreza e a degradação de um número incalculável de homens e mulheres, Maxwell sentiu aversão por tudo aquilo. E achou-se perguntando até que ponto $1 milhão podia limpar aquela sujeira toda. A causa de quase toda a miséria humana que eles procuravam minimizar não continuaria intocável enquanto os bares seguissem com suas atividades mortais, porém apoiadas pela lei? O que uma vida de serviço altruísta como o realizado por Virginia e Rachel poderia fazer para reduzir os níveis de vícios e de crime enquanto a grande fonte desses problemas continuava a florescer com força cada vez maior? Não seria um desperdício consumir a vida dessas lindas moças que entraram nesse inferno na terra se, para cada alma resgatada com o sacrifício delas, os bares geravam outras duas que precisavam de resgate? Era impossível fugir dessas perguntas. Era a mesma que Virginia tinha feito a Rachel quando disse que, em sua opinião, não daria para fazer nada que durasse enquanto os bares dominassem o retângulo. Henry Maxwell retomou o trabalho pastoral daquela tarde com uma convicção ainda maior sobre o problema do livre comércio de bebidas alcoólicas. Os bares eram um fator a ser considerado na discussão dos problemas da vida da cidade, mas a primeira igreja e seu pequeno grupo de discípulos eram outro fator igualmente importante. Henry Maxwell, por estar no centro do movimento, não tinha condições de julgar a força dessas ações tanto quanto alguém de fora. Mas a própria cidade de Raymond
sentia o impacto de muitas maneiras, mesmo sem conhecer as causas da transformação. O tempo de frio havia ido embora, e o ano da vigência da promessa, estipulado por Maxwell, tinha terminado. O domingo que marcaria o fim desse primeiro ano era de muitas formas o mais importante da história da primeira igreja. Era mais importante do que pensavam os discípulos que fizeram a promessa. Havia sido um ano que ficara marcado na história de um jeito tão sério que as pessoas não tinham noção de sua importância. O dia exato em que se completava um ano foi marcado por tantas revelações e confissões que os protagonistas dos próprios eventos não conseguiam entender o valor do que havia sido feito nem a relação que o período de prova a que foram submetidos tinha com as demais igrejas e cidades do país. No domingo anterior ao aniversário da promessa, o reverendo Calvin Bruce, da igreja de Nazaré Avenue, em Chicago, encontrava-se em Raymond para visitar alguns velhos amigos e seu antigo colega de seminário, Henry Maxwell. Ele estava presente na primeira igreja e mostrava-se muito atento e interessado. Seu relato dos acontecimentos em Raymond, principalmente daquele domingo, pôde esclarecer a situação com mais qualidade do que registros de outras fontes.